Mas tudo bem, gente. Fica para outro, outro capítulo a questão de falar sobre as relações sobre as cores e a luz LED. Agora eu vou tentar continuar onde eu estava. Eu estava na questão de que o tal do Big Bang já está errado. O que estava errado também? A teoria das cordas. O eletromagnetismo não funciona e eu ainda vou provar pior ainda, que também eu tenho eu vou apontar todos os erros, mano. Porque se um erro já refuta, já cancela, é conclusivo para cancelar, eu não tenho dó nem piedade, eu não tenho pena de ninguém não, mano. Ninguém teve pena de mim, tá? Ainda falo mais, mano. O que mais estava errado nisso? Achar que porque assim, tá, deixa quieto. Bora. Assim, mano, vamos pular. Gravitação. A ideia é, a hora que você tem um modelo físico padrão do espaço-tempo, ele tem que ser um gráfico tridimensional. Gráfico tridimensional é possível? Abstratamente, apenas. Ou, na verdade, não, tá? Eu. Porra, faz menos de 2 semanas que eu achei uma maneira de enxergar quadridimensionalmente. É possível. E eu sempre falei que era possível. Mas depois eu achei meio que não fazia muito sentido, mas faz. Mas assim, fazendo sentido ou não, o modelo físico padrão para explicar o espaço-tempo tem que ser sobrenatural. Porque se você tem as 3 dimensões, vai, o vetor, vai, chama R3, espaço vetorial R3. É tudo perpendicular, as três dimensões, direções, componentes, coordenadas do gráfico cartesiano XYZ. Quando você tem, vamos chamar de sólido geométrico. O que acontece se você colocar uma outra dimensão temporal? Ela é abstrata, correto? Ela seria a dimensão do tempo, tá? E sim, eu já vou adiantar. O tempo, mano, não é uma dimensão. Muito menos, claro, vamos dizer que o tempo é unidirecional, ele é. Mas aí alguém vem falar, o Stephen Hawking, né? Pra fazer a droga daquela teoria da radiação Hawking, ele vem falar que através do princípio da incerteza, interpretação de Copenhague, a porra que for, ele vai falar que o tempo não é linear. O tempo seria semelhante a uma superfície que de um lado vamos supor, tem dois lados. Você tá no tempo linear, mas tem dois lados lá. Porque a flutuação quântica, no princípio da incerteza, uma partícula sai para cá. Automaticamente a outra sai para lá. Mas se elas se aniquilarem, não, tá, a partícula que vai para lá tá o disco de acreção. A coisa ainda ali, ainda antes do disco de acreção, ela consegue ir embora, né? Vamos supor, aí vem o efeito Casimiro. Alguém tem coragem de falar como que é o experimento? Para falar que o experimento de efeito Casimiro é? Eu, eu deixo alguém se manifestar, porque vamos falar que ninguém fez esse experimento, tá? Tá? Dois espelhos paralelos no vácuo, fora da atmosfera, fora do alcance da gravidade. Ou seja, a gravidade realmente ela não vai atingir o zero, mas muito pouco, né? Porque a teoria, não, a fórmula da gravidade, da força gravitacional, ela nunca vai assumir uma gravidade zero, a não ser que você esteja no infinito de distância. Mas alguém subiu quando a gravidade não faz efeito, né? Colocou dois espelhos paralelos, meio próximos, e os espelhos se atraem. Tá. Por quê? Então, não dá. E ainda a ideia é que tem mais densidade de flutuação quântica em volta dos dois espelhos do que dentro. E isso formaria uma força que empurra os dois espelhos. E eles, não é que eles se atraem, são impelidos um contra o outro. E isso prova o efeito Casimir. Aí o Stephen Hawking fala, olha,
se você tem um disco de acreção e a partícula, você tem uma flutuação ali um pouco antes, tá? Que um pouco fora do disco de acreção. Aí ela vai para lá. Só que automaticamente, segundo a segunda lei da termodinâmica, que é de Lavoisier, que alguém veio falar outro nome para mim, irmão. Eu não sei. É que nada aparece ou desaparece, tudo se transforma. Aí um gênio retardado da minha turma lá, ele se aproveitando da minha teoria, ele fala, não é que nada nessa natureza aparece ou desaparece, tudo se transforma. Joia, nota 2 pra você, ladrão. Aí, irmão, ainda falo mais, mas aí se você tem uma flutuação lá, uma partícula vai com uma carga para lá e uma carga oposta para lá. Acontece que se você realmente conseguiu uma partícula que se você jogar as coisas neutras lá, mas a partícula foi na flutuação, ela meio que se divide, vai entre positivo e negativo, ou outro nome de polaridade também, a partícula que cair no buraco negro vai começar a bater a carga dele e ele vai começar a evaporar. Não é que evapora, é que na flutuação a outra partícula vai para outro lugar. Isso é a radiação Hawking. Mano, eu tenho certeza que o cara, que eu ouvi falar que esse cara ganhou um Nobel por causa disso. Aí depois eles mudaram o Google, falaram, é mentira, você tá mentindo, o Steve Hawking não ganhou Nobel nessa porra não. Aí eu falo, é que o Google ele foi modificado pelos homens durante a história da existência dele. Só pode. Até a data da Constituição Federal, quando ela foi instituída, alteraram. Foi quando? No dia que foi. E quando que disseram? No dia que disseram. E eu sei. Foi no ano que eu nasci. Aí eu vou falar o quê, irmão? Aí, irmão, não dá pra sustentar essa história não, Stephen Hawking. Porque assim, eu podia até concordar com você que sim, o buraco negro ia começar a evaporar, né? A partícula por partícula, Tá. Mas se você ainda disser que a partícula a flutuação ela se biparte em duas polaridades, quem que me garante que a polaridade certa que está indo para o buraco negro? Porque em questão de média aritmética, a média ia dar zero. Não dá para evaporar o buraco negro não, filho. Tá? Não dá. Quer dizer, nem se você se jogar no buraco negro, você vai escapar. Tem tanta pira, filho. Mas sabe que é uma analogia mesmo? Um bagulho engraçado, não. Não é nada engraçado, mano. Essas alturas. Porque assim, eu preciso falar o quê? Essa bipartição na flutuação, ela tem que gerar duas polaridades, Se a média, porque assim, o que é a média? A média você, por exemplo, você usa uma probabilidade. Não é estatística não, gente. Façam-me o favor de separar o que é estatística e probabilidade. Se vocês não sabem, vão estudar matemática. A probabilidade vai dar exatamente que a média vai dar que o buraco negro não vai evaporar. E a estatística? Vai lá. Faz um experimento no laboratório de introdução de medidas de física. Pega um cronômetro, começa a ficar ligando lá e olhando o buraco negro para ver qual a estatística das polaridades, da bipartição, das flutuações quânticas do efeito Casimir que não existe. Aí você calcula a merda da estatística para ainda eu falar, foda-se, estatística não é probabilidade. Se estatística fosse probabilidade, por que a entropia sempre aumenta? Mas é estatística. Não. Cadê? Quem que mediu? Mas é probabilidade. Joia? Sim. A probabilidade na teoria do Heisenberg, não é Heisenberg, é o
Não é Maxwell. Boltzmann. Boltzmann. É um miserável. Se é aquela teoria, tá, da taxa de entropia, ele vai dizer que a entropia sempre aumenta. Não, a taxa de entropia sempre aumenta. Não, a taxa de entropia num sistema isolado sempre aumenta. É sempre uma replicação. Porque assim, a ideia, um sistema isolado, bora. Sempre aumenta, bora. Porque é realmente isso. Porque se a geladeira não tivesse nada externo a ela não conseguiria gelar. Ela precisa fazer uma troca de energia térmica. Tá, mas aí eu falo pra você, se a probabilidade é que a entropia no sistema isolado sempre aumenta, não. Porque me dá esse ΔT, essa variação de tempo. Eu vou multiplicar ela por 2. E na probabilidade ela vai voltar pro zero. Se a taxa de entropia sempre aumenta, não. Você só chegou na metade. Porque se você usar o tempo da metade e multiplicar por 2, você vai ver que ela vai chegar ao zero de novo. Ah, mas isso não acontece estatisticamente. Mas você está falando de probabilidade ou Boltzmann. Tá? Não rola, filho. Aí você vê o que, filho? Sabe que eu fui reprovado 3 vezes em termos estatística? Essa merda. Todas as vezes foi injusta. As 2 vezes foi injusta. E a terceira, filho, me afastaram de lá do motivo mais injusto do mundo, filho. Mas eu vou voltar. E o Boltzmann, falar o quê, mano? Esse Boltzmann, ele... Sabe o que acontece, filho? Existe uma teoria, que não é bem uma teoria, o cara meio que admitiu. Você sabe aquele site do Ciência Todo Dia, aquele tal de Pedro, não sei o que? Eu achava mó legal, cara. E eu acho legal, mano, ele tá fazendo o trabalho dele. Mas a verdade, mano, é que na verdade ele vem, por que a gente não joga todo o nosso material radioativo no Sol? Porque vocês não conseguem, imbecil. Tá. E é só uma observação. Aí ele vem falar, poxa, ele admitiu, isso aqui não é uma teoria. Chama cérebro de Boltzmann. Ele fala, isso não é uma teoria, não é um princípio, é uma ideia aí. Aliás, ele fala de umas coisas que chama também, como que é? Sabe que... Não, dane-se, peraí. Primeiro o cérebro de Boltzmann. A ideia com o cérebro de Boltzmann, mano, realmente eu tive que pensar nessa ideia. E foi antes de ver essa teoria. E realmente o que ele vai dizer? Que através de uma entropia cósmica pode aparecer uma consciência instantânea ou falsa. E o que quer dizer com esse cérebro de Boltzmann? A ideia, mano, é que, por exemplo, gente, é mentira, mas deixa eu falar essa ideia. Se você consegue achar que você existe, isso pode ser mentira. Pode ser que uma entropia cósmica no universo fez porque a entropia ela não obedece à probabilidade, é uma estatística. Ela pode criar lá um cérebro de Boltzmann e você poderia ser um cérebro de Boltzmann e acreditar que você existe, acreditar que você teve um passado. Mas e depois? Sei lá, mano. Depois também não existe, dá erro, mano. Se veio do erro, vai pro erro, mano. Dá? Eu tava vendo o Ratinho falando que o pai dele falou pra ele o que é certo dá certo, que errado dá errado. Aí falou alguma coisa assim. Independente, por que eu pensei nisso? Porque simplesmente eu pensava em questão de um caos de natureza estabelecida. Tem um nome horrível, né? Mas era um nome científico que é dos primórdios do meu estudo. E o que significa esse caos de natureza estabelecida? Primeiro, que se é uma natureza estabelecida, ele não é um caos. Ele é ordenado. Só que esse caos, ele ordenado, ele geraria uma outra ordem. Tá? E simplesmente isso veio a calhar, porque na minha tese de tudo, eu precisei avaliar o que poderia formar uma magnificência. Uma consciência. E uma consciência infinita. Deus, não dá pra...
Se você não consegue dizer que Deus não é infinito e que Deus não é uma consciência. Porque se faltasse um desses quesitos, nada existiria. Porque existe um quesito para a existência de todas as coisas que está dentro do postulado também. Aliás, antes do postulado, na formulação eu já comprovo a existência de Deus e que Deus é infinito e que Deus é uma consciência, porque se não fosse assim, nada existiria. E sim, veio a calhar essa questão de cérebro de Boltzmann, porque seria como dizer que uma entropia cósmica poderia gerar uma magnificência que fizesse a determinante de ciclo temporal para falar que o bagulho, que o nada não veio do nada, ele veio dele mesmo, uma coisa assim, e que é bagunçado. Não, senhor. A única explicação é que Deus existe, Deus é consciente, Deus é infinito, aliás, Deus é eterno, e na questão de ser altíssimo, Deus altíssimo, não significa só que Deus vai do início ao infinito futuro. Significa que Deus existia desde sempre, chega no início, que é Jesus Cristo, e vai para o infinito futuro. Ah, mas qual é a relação entre o infinito passado e o infinito futuro? Toda. É entrelaçado. É uma entrelaçação só que vai para o infinito futuro. E o infinito passado. Porque, na verdade, Jesus Cristo é autossuficiente desde que nasceu. Ele já era o Altíssimo. Mas ele consegue bloquear umas infinitas memórias e nasce igual um bebê que não tem memórias ainda, né? Se não fosse esse infinito passado, que está entrelaçado com o infinito futuro, o que ia acontecer? Jesus Cristo não ia ser autossuficiente. Quando que ele ia ser autossuficiente? Quando ele conseguisse efetivar a observação infinita da magnificência dele. Ou seja, lá no infinito futuro. Mas, como o infinito passado existe, e sem ele não teria chegado no ponto 1, não tem ponto 0, Jesus nasceu no ano 1. Aí o que acontece? A partir do momento que o infinito futuro e o infinito passado estão entrelaçados, Jesus Cristo já observou, já efetivou a magnificência dele de altíssimo, ou seja, é um infinito bilateral. Porque a partir daí, ele já efetivou o poder, ele já claro, ele já é onipotente, mas ele já é autossuficiente também. Porque ele já efetivou o infinito futuro aonde? No infinito passado. E como que se dá para ter certeza que o infinito passado existe? Não tem fim. Ele veio da onde? Ele veio da idealização da magnificência. Porque assim, gente, tudo que a magnificência pode idealizar, ela pode realizar. Porque é um poder volitivo. Porque existe o axioma do infinito. Sem o axioma do infinito, não existiria a magnificência. Se não existisse a magnificência, não existiria a onipotência. Se não existisse a onipotência, nenhuma curva temporal fechada, ou o que eu digo, determinante de ciclo temporal, não existiria. Porque assim, sendo que não existisse esse determinante de ciclo temporal, não haveria uma explicação para as coisas existirem. Porque se as coisas existem... Porque assim, se fosse aquela questão de falar que, por exemplo, essa matéria que existia desde sempre para sempre, sem uma origem, você não conseguiria explicar no determinismo a questão de como você interpretaria a abstração do determinismo inverso. Se não tivesse uma origem, vamos deixar para lá. Todo mundo já entendeu essa parada. Até o Stephen Hawking que quis falar que tinha um Big Bang, tá? Não vou retroceder nessa merda. Aí você vai falar o quê? E se, sendo que a explicação de que as coisas existem é que tem que ter determinante de ciclo temporal para materializar, porque assim, tem a essência, a determinante de essência e a maneira como as essências se configura e se estrutura, ou em agentes físicos ou em agentes espirituais, eu diria, ou em agentes materiais ou em agentes espirituais. Acabou. Tudo tem que ter essência, se não tem essência é inexistente. Sendo que a própria essência depende de uma determinante ciclo temporal, ou seja, uma curva temporal fechada. Se ela depende disso,
O que acontece? Ela depende de uma magnificência, óbvio, mas a magnificência de Deus, o poder de Deus é um só. Além de a magnificência ser um poder que não tem, que nada é equiparável à magnificência, Deus não precisa fazer mais nenhum poder, só um só. Ele se chama magnificência GPS1. Significa o quê? Magnificência geral, plena, singular e um. Porque a partir do momento que ele fez, que ele não fez, é nele sempre, desde que ele existe, ou seja, desde sempre. É o que dizem mesmo. O poder de Deus, e Deus é ele mesmo. O poder de Deus é ele mesmo, e nunca que não vai ser, meu. E essa magnificência GPS1, o que acontece? Ela implica o quê? Que ela é a única maneira de as coisas existirem, correto? Mas aí o que acontece? Eu sou cientista, mano. E eu simplesmente não me contento com uma brecha de questionamento. Eu vou fechar ela. Com o quê? Com a verdade. Se você ainda fala pra mim, mas tem a entropia cósmica. Ela vai fazer uma magnificência exatamente nesse análogo do cérebro de Boltzmann. Que realmente a questão seria o seguinte, tudo bem, você fala que o quesito da existência é que Deus exista, porque só Deus consegue ser infinito e ao mesmo tempo consciente, tá? E alguém vai me falar, e se Deus não for consciente? Aí que vem essa questão do caos de natureza estabelecida. Porque se você me falar que é um cérebro de Boltzmann, ele não vai dar certo. Por que ele não vai dar certo? Por questões de que o sentido das coisas é dado por uma consciência. E sim, mano, é muita treta. Tem umas pastas. Tem pasta lá, uns arquivos, mano. Não é tanta coisa assim no arquivo principal. Eu vou meio que pular essa parte, tá? Não existe existência sem Deus infinito e consciente. Aí isso vinha na parte da teoria. E onde eu tava falando da entropia e tal, eu tô refutando as teorias da física, porque realmente, se uma teoria física pudesse ser uma teoria física, ela deveria ser autossustentável e autojustificável. E aonde que está autossustentável e autojustificável? Nada achou isso, exceto na tese de tudo, que é o meu postulado. Mas aí você vem falar, poxa, tá, e quantos postulados existem? Mano, se a verdade absoluta, que é redundante, a verdade é um postulado, e o postulado tem que ser autossuficiente, só existe um postulado de verdade. Postulado da tese de tudo. Porque qualquer outra coisa que pudesse afirmar algo, mesmo que verdadeiro, ela tem que se basear onde? No postulado da tese de tudo. Nada consegue ser explicado verdadeiramente como verdade absoluta se não for o postulado da tese de tudo. O que significa? Ele remete que existe só um postulado. Aí eu posso falar pra você, mas o ar existe. Verdade. Mas se você não basear isso num postulado, você não prova.